Hey pessoal, eu sou a Ali e bem-vindos a mais um vídeo voice-over de um treino com a Luckstar. Hoje a gente vai reagir ao treino do dia 12 de junho, que foi o treino logo depois da prova. Eu não achei que eu ia montar a Luck, na verdade, pela prova já ter acabado, mas eu acabei que eu montei ela. Eu gostei muito desse treino, a Luck estava muito melhor, principalmente no trote, porque ela não tava querendo parar o tempo todo, o trote dela tava bem constante até. Eu não tava tendo que empurrar a cada 5 segundos pra ela continuar trotando. E eu achei que eu conseguia apoiar a Luck muito melhor. Ela tava até abaixando um pouco a cabeça, apoiando bem o bridão. Eu tava usando Isso o aí. bridão Neco na primeira argola e depois meu professor trocou direto pro bridão na boca dela. E o bridão, a embocadura Neco, ela faz o cavalo, quando o cavalo é muito quente, igual a Lucky, ele faz o cavalo voltar mais fácil, para resumir, né? E indo direto pro bridão, ela podia ficar mais pesada. Só que eu acho que a minha mão tá muito pesada ainda, então ir direto pro bridão me ajudou muito a apoiar ela. Bom, a gente também passou pelos cavaletes, a gente passou tanto no trote elevado, quanto no trote sentado, quanto na posição de equilíbrio ao trote. E vocês podem até reparar que a Luck, ela diminuiu um pouco nos cavaletes no começo, só que depois eu acabei passando com ela muito rápido, principalmente depois que a gente fez uma transição do galope e passou direto no cavalete ao trote. Essa foi uma passagem muito boa, muito melhor. Eu tô começando a me adaptar com manter meu cotovelo leve, mas não tirar o apoio da frente do cavalo, porque a gente precisa do apoio para passar no cavalete, a gente não pode soltar o cavalo. É a gente que comanda o que o cavalo vai fazer com as patas, basicamente, né? E o cavalete, ele é um exercício para o cavalo trotar com impulsão. Para ele passar pelas barras, além dele ter um trote bem estendido, não rápido, estendido, ele precisa estender as patas, ele também precisa levantar. E esse levante é o que a gente chama de impulsão, quando o cavalo se empurra para cima. E o cavalo não vai fazer isso se as rédeas estiverem soltas, então a gente realmente precisa manter o apoio do cavalo enquanto está passando no cavalete. Aí eu comecei a passar com ela um pouco rápido. Não foi uma passagem ruim, mas eu passei muito rápido. Vocês viram que ela não pisou exatamente onde ela tinha que pisar. Para vocês verem como é delicado, né? O relaxar o cotovelo, usar a perna, o não ir rápido, não ir devagar demais. São coisas tão minuciosas que a gente faz em cima do cavalo que alteram tudo embaixo. Essa também foi muito boa, essa passagem foi muito boa. Vocês podem ver que a Lucky tem que dar, tipo, mini saltinhos com o trote pra passar por cima das varas, e é isso que a gente quer. Também foi uma passagem muito boa, mas eu entrei, ela quase encostou na barra no começo, mas dentro do cavalete ela se arrumou bem. Vamos ver se eu tenho a filmagem da minha partida ao galope. Eu gostei bastante dessa partida ao galope. Não fiquei na boca dela, parti só usando as pernas. E depois eu pensei bastante em não puxar a Luck para trás, mas não soltar o apoio dela, para ela não acabar quebrando o galope indo pro trote. O que para mim tá sendo bem complicado, porque é extremamente minuciosa essa mudança. Então, e incrivelmente, com a Luck eu tô começando a fazer um aquecimento que eu fazia com o Hícaro, que é começar o galope, colocando o cavalo para frente, para ele entender, que a gente chama de escutar o que eu tô pedindo com a perna, e depois ir cadenciando ela, porque o cavalo ele precisa atender com facilidade a mão para voltar e a perna para ir para frente. Só que ela estava começando um galope muito para trás, então eu coloquei ela bem para frente, não para ir voltando ela, mas para ela entender a minha perna. E uma coisa que começou a acontecer nesse treino foi que a Lucky, ela
começou a fazer aquilo que ela tem costume de fazer, que é colocar a cabeça meio pro lado, se vocês conseguem perceber. Eu tava me perguntando, por que que a Lucky tá fazendo isso? Só que aí, eu acho que eu fui percebendo que isso era falta de apoio. Ela tava buscando apoio. Ela tava tipo, ei, eu tô meio solta aqui, eu tô meio incomodada com isso. Você pode, por favor, colocar um apoio um pouco mais forte na rédea para eu conseguir apoiar a cabeça sobre o bridão? É como se ela quisesse buscar o apoio e nessa busca do apoio, ela virasse a cabeça pro lado. Porque eu percebi que quando eu apoiava a rédea de fora, embora a cabeça dela virasse pra dentro, quando eu apoiava a rédea de fora, ela apoiava bem a cabeça em cima do bridão. Então o galope dela nesse treino, ele ficou bem confortável e ela não quebrou. Nos momentos que eu fui pro trote, foram transições que foram realmente propositais. Ela não quebrou o galope, eu gostei bastante. Ela atendeu melhor a minha perna, embora ainda faltasse um pouco de perna, porque não coloquei perna suficiente. Bom, aí foi uma transição proposital que eu fiz com ela, que foi a transição que eu fiz para passar no cavalete. Só que, como eu falei antes, eu não voltei o suficiente. Então vocês podem ver que eu passei no cavalete muito rápido com ela. Um trote muito largo em um cavalete que não é grande o suficiente para passar com um trote nessa largura. Galope no lado esquerdo. Eu acho que uma coisa que facilitou é que a gente começou pelo galope do lado que é melhor pra Lucky, né? Eu não sei se isso ajuda, se isso piora, mas só uma curiosidade. O lado direito da Lucky é muito melhor pra ela, é muito mais fácil pra ela de galopar do que o esquerdo. Embora os dois lados dela sejam muito confortáveis e sejam quase iguais pro cavaleiro que está em cima. Quando eu apoio ela, ela para de levantar a cabeça, o que foi bem nítido pra mim que o levantar a cabeça é tipo, ei, vai me facilitar e vai ficar confortável se você colocar mais apoio em mim. Só que eu tava tentando dosar o limite de colocar apoio, não travar o braço e também não travar a boca dela. Então, por isso que em alguns treinos eu acho que ainda vai ter aí alguns erros meus, ou alguns desapoios, ou algumas coisas assim, porque eu preciso encontrar esse limite, né? Dosar a minha força no braço, dosar como eu tenho que usar as mãos. E aí, nesse final de aquecimento ao galope, a Lucky estava em um galope muito bom, muito confortável, e eu tinha encontrado exatamente a forma de deixar ela. Essa foi, acho que, a última volta que a gente deu ao galope, que eu sempre busco fazer alguns círculos, que os círculos são os lugares onde o cavalo mais desequilibra. Então, se você quer ver se o seu contato na rédea de fora tá bom, é só você fazer um círculo. E também eu acho muito mais fácil você apoiar o cavalo no círculo, não sei explicar por quê. Eu sinto que ele se abre um pouco quando você tá na reta. Mas é culpa minha, não é o cavalo, não, é culpa minha. Eu acabo abrindo um pouco o cavalo quando eu tô na reta. E aí eu saio do círculo com o pensamento de vamos manter o que eu fiz lá. E aí foi o momento onde a Lucky estava perfeita na minha mão. Adorei esse aquecimento. Embora ainda ela tava um pouquinho para trás, mais para trás do que ela deveria. Não em ritmo, não em velocidade, mas em questão de escutar minha perna. E aí a gente foi pro trote, mas eu gostei muito desse aquecimento, gostei muito dessa transição. Vocês podem ver que a Lucky voltou para um trote encolhidinho, ela não se abriu no trote. E aí a gente já começou a fazer um exercício bem interessante. Passar numa linha de 13 metros entre... Tinham dois obstáculos. 13 metros e 13 metros. Vocês vão entender melhor, eu não tô conseguindo explicar. E passar nessa linha de 13 metros colocando 4 lances. Pra Lucky, que é uma égua que corre quando vê um obstáculo, isso foi bem desafiador, mas a gente até que conseguiu. A primeira passagem foi meio ruim. Vou confessar com vocês. Foi a primeira vez que eu tava passando por ali, eu não sabia o quanto eu tinha que voltar. A segunda passagem por esse lado foi bem melhor. E aí eu percebi que ficaria muito mais fácil se eu levantasse a mão. Então na última passagem eu levantei mais a mão. E vocês podem ver a forma que eu consegui voltar a Lucky. Porque quando você tá com a mão baixa, a cabeça dela abaixa antes dela voltar. Olha só. Eu flexiono ela antes dela voltar. E aí, quando eu passei por esse lado, eu pensei, com a mão alta, eu ia conseguir trazer o cavalo meio que inteiro pra mim.
eu ia conseguir trazer o cavalo na direção do corpo dele. E aí vocês podem ver que realmente foi o que aconteceu. Quando eu levantei a mão, eu consegui manter uma altura boa o suficiente, ó, para voltar a Lucky inteira e não só flexionar o pescoço dela e pedir para ela voltar. Eu consegui realmente impedir que ela fosse mais para frente do que eu queria. Então foi uma passagem muito melhor. Depois a gente começou a saltar essa vertical. Na verdade é obstáculo isolado em vertical que depois virou paralela, com uma vara antes que fazia esse obstáculo ter entre a vara e o salto 16 metros. Também são 4 lances curtos, não tão curtos, mas curtos. 1, 2, 3, 4, muito ruim. Aí direto eu já fui de novo. E vocês podem perceber também que nesse treino eu tava conseguindo fazer a Lucky ter partidas a galope muito melhores do que no treino anterior. Em um dos treinos anteriores, que a Lucky não queria partir o galope de jeito nenhum. Eu nem tive nenhum problema com partidas a galope com a Lucky. Foi um salto um pouco melhor, embora eu ainda não tenha acertado a distância da entrada da vara. Todas as minhas partidas ao galope com a Lucky foram muito boas por causa do aquecimento. 1, 2, 3, 4. Foi muito bom até porque eu consegui acertar a distância da entrada e da saída. E agora aconteceu uma coisa que vocês sempre me perguntam no Instagram. Ah, mas a gente não tem que soltar o cavalo para ele usar o pescoço na hora de saltar. Não, a gente não tem. Olha só o que aconteceu quando eu soltei a Lucky na batida para saltar. E aí eu soltei ela. Ela toca na vara. Por sorte a vara não caiu. Mas a gente nunca deve soltar o cavalo na frente do obstáculo. Não para ele... Não, ele não vai usar o pescoço. Ele vai acabar se abrindo. Por mais que você tenha ele meio lance, ele vai acabar se abrindo. Mantém o cavalo no seu apoio. O cavalo na sua perna. 1, 2, 3, 4. Eu dei um salto bem apoiada com ela, mas mesmo assim ela ainda bateu na vara. Eu não sei exatamente o motivo. Talvez ela não tenha percebido que a vara subiu entre um obstáculo e outro, mas depois ela parou de bater. Boa distância, mais ou menos. Mas foi um salto bom. Foi um salto bom principalmente porque eu mantive ela apoiada. A gente chegou com uma distância embaixo, mas mesmo assim a Lucky deu um salto redondo porque eu tava com ela apoiada. Se eu não tivesse com ela apoiada, provavelmente ela ia fazer uma falta, porque tava muito perto, muito embaixo. E vocês vão voltar hoje? Aí foi o maior crime que eu cometi. Eu ainda me arrependo até hoje de ter conseguido a distância perfeita na vara de entrada, mas a Lucky não correu. Eu tava esperando ela correr e a minha memória muscular fez eu voltar ela na hora, sem ela ter corrido. E aí eu acabei ficando na mão da égua que não avançou e claro que ela não foi. 1, 2, 3, 4, muito embaixo. Ela só saltou bem de novo por causa do apoio. Lembra que você saltou devagar e já agarrou na boca. Tem que sentir o cavalo. Não pode ter sentimento. Olha lá onde você vai. Quando soprou? O que você vai fazer, maluca? 1, 2, 3, 4. Foi um salto muito bom, mas de novo eu não acertei a distância da entrada. Tá sendo um grande desafio pra mim acertar a distância da entrada, talvez porque o meu foco acaba sendo a saída. Eu sempre culpo a minha ansiedade. Em um treino onde a gente saltou uma vertical de 1 metro, isso também aconteceu. Eu também falei isso pra vocês. Por mais que nesse treino eu tava pensando mais
na vertical da entrada do que na vara da entrada do que no último treino. E bom, pessoal, esse foi o meu último treino do dia 12 de junho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E espero muito que vocês tenham visto alguma coisa que seja útil pra vocês. Aquilo que eu sempre falo no Instagram, que o apoio é sempre muito importante pra você soltar o cavalo. E não é pra você soltar o cavalo, pra ele usar o pescoço. Você vai acompanhar o seu braço, você vai acompanhar o pescoço dele com o seu braço, mas o apoio vai se manter o mesmo antes, durante e depois do salto. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações do sininho para receber todas as minhas notificações de vídeos novos e, por favor, deixa nos comentários o que é que vocês acham dos vídeos voice over, se vocês querem que eu fale alguma coisa, alguma outra curiosidade, se vocês acham realmente que eu tô falando demais. E é isso aí, pessoal. Me sigam também nas redes sociais, porque tudo sai lá primeiro, principalmente sobre os meus treinos, que eles sempre saem exatamente no dia que eu monto. E aí vocês podem acompanhar em primeira mão. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e